Boa tarde, Rui Rio estará amanhã na festa anual do PSD Madeira, mas antes de subir à herdade do Chão da Lagoa, passa agora pela TSF. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes desse momento de catarse, por vezes violenta, que o digam os vários líderes do PSD, dado que é necessário percorrer meia centena de barracas, paragens de comes e bebes e depois fazer um discurso para o país ouvir. Rui, o que é que tenciona sublinhar com mais insistência perante os milhares de militantes social-democratas madeirenses? Muito bem, olá, muito bom dia. Para já dizer que é naturalmente um gosto estar na Madeira e agora aqui em concreto na TSF, mas é sempre com gosto que eu ia dizer que os portugueses vêm a esta parte do seu território, mas não é só portugueses, andamos da rua que é mais a estrangeiros e portanto é sempre com gosto que são este sítio tão bonito de Portugal. Nós este ano estamos em ano duplamente eleitoral, ou até triplamente eleitoral. As europeias já foram, mas temos agora eleições regionais em setembro e depois no dia 6 de outubro, eleições 15 dias depois, eleições para o Parlamento Português e para o Governo Português. E portanto é natural que aquilo que se diga neste momento tenha muito a ver com esse objetivo imediato e de curto prazo, que é ganhar as eleições. Portanto, aquilo que é naturalmente a mensagem principal, que alguém que não é da Madeira, que não vive aqui o cotidiano e aqueles pequenos problemas, olhe para aquilo que é grande e para aquilo que interessa. E aquilo que é grande é que realmente aqui a Madeira tem um desenvolvimento notável, não é? Se nós compararmos o que era a Ilha da Madeira em 1974 com a região autónoma da Madeira em 2019, a diferença é brutal. Portugal desenvolveu-se, mas a Madeira, esta parcela do território, desenvolveu-se muito mais. Naturalmente que muitos de nós se podem, não é bem desculpar, mas desculpar entre aspas com a autonomia e dizer assim, bom, descentralizem lá no continente e verão que também dá resultado, não é? Também ninguém está a falar em haver regiões autónomas no continente, isso não é preciso, mas uma descentralização, uma desconcentração maior. Descentralizem e desconcentrem e verão que a coisa também funcionará melhor no continente. Mas de qualquer maneira, mesmo com a ajuda da autonomia, naturalmente está aqui um trabalho notável. E esse trabalho foi feito pelo Partido Social Democrata. Há de haver um dia em que vai falhar, é normal, é da vida. Mas eu acho que enquanto não falhar, e ainda não falhou, os madeirenses devem naturalmente apostar na continuidade do desenvolvimento e não arriscar. Esta é a principal mensagem que qualquer elemento do PSD diz, a começar pelo seu presidente, como é evidente. Vai introduzir no discurso a questão da regionalização? Não, no discurso não vou introduzir, provavelmente não deixarei de fazer uma referência às vantagens da descentralização, onde a Madeira e os Açores, mas particularmente a Madeira, são evidentes. Essas vantagens são evidentes. Agora, a descentralização no continente não tem necessariamente a ver com a mesma coisa que ter regiões autónomas, são coisas diferentes. Nós no continente, se viermos a fazer a regionalização, estamos a falar de uma espécie de câmaras municipais maiores, umas grandes câmaras municipais, não estamos a falar de governos regionais, são coisas um bocadinho diferentes. Agora, quando nós vemos este trabalho notável que aqui é feito, vem-nos sempre à cabeça que depois no continente é ao contrário, temos o interior cada vez mais desertificado, o litoral melhor, mas por sua vez dentro do litoral as duas áreas metropolitanas mais polarizadas e dentro dessas duas Lisboa muito polarizada. Nós vamos pela Europa fora, não é os países todos, mas em quase todos os países são mais descentralizados, são mais desconcentrados. Em Portugal não, tudo tem tendência para ser em torno da capital do país, numa lógica muitas vezes do já agora, quer dizer, já que isto está aqui, também isto fica. Já que cá está isto e isto, tem de ficar cá também esta coisa nova. E eu acho que pelo menos... tudo em Lisboa. E tem ficado tudo em Lisboa. E, portanto, pelo menos, serviços novos, agências novas, instituições novas, tudo que seja novo, devia ficar fora de Lisboa. Essa é uma das reformas estruturais a fazer. Que outras mais propõe para o país? É verdade. Portanto, a descentralização é efetivamente uma reforma estrutural. Nós assinamos um acordo em abril do outro ano, de 2018, com o Governo, no sentido de dar um impulso na descentralização. Esse impulso está a ser dado ao nível da passagem de competências para as autarquias. Não tem corrido da melhor forma, mas pronto, enfim, está-se a fazer, a percorrer esse caminho.
o governo enfim, atrasou-se muito, mas pronto, mas aqui mais importante que estar a dizer sobre muitos atrasos ou poucos é manter o objetivo de efetivamente fazer essa descentralização. E depois há uma comissão na Assembleia da República que decorre também desse acordo que nós fizemos com o governo, uma comissão de pessoas muito experientes que vão produzir um relatório que será apresentado até ao fim deste mês, naquilo que será a descentralização não para as autarquias, mas para aquilo que nós chamamos o setor subnacional do Estado. O Dr. Alberto João Jardim, por exemplo, faz parte desse grupo nacional que está a estudar isso. E, portanto, vamos ver qual é o resultado final desse trabalho, que está a ser feito há um ano ou há mais de um ano. Bom, e depois os partidos adotam aquilo ou não adotam, uns adotam, outros não adotam, outros adotam e fazem alterações, enfim, depois vamos ver, mas é um caminho que se está a fazer para a descentralização. E desconcentração, são coisas um bocadinho diferentes, como sabe. E em áreas como a saúde, a educação, o que é que falta fazer em Portugal? Bom, eu não vou exagerar, como sabem eu não sou exagerado e portanto a resposta em clima pré-eleitoral era assim, falta fazer tudo, está tudo por fazer. Vamos ser sérios, não é? Aquilo que se deve apurar, digamos assim, acima de tudo, é isto. Um governo, quando entra em funções, encontra um dado estado da arte em tudo. Neste caso estamos a falar da saúde. E portanto, este governo encontrou a saúde num dado estado. E a pergunta que nós temos de fazer ao fim de 4 anos é se ficou melhor ou se ficou pior, não é? Porque quando o governo entrou já havia problemas, não, é um exagero quando procuram dizer para denegrir tudo e mais alguma coisa, estava tudo tão bem e agora está tudo tão mal. Não, tinha os seus problemas. Agora, piorou muito. A saúde em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, nestes 4 anos, piorou muito. E, portanto, aquilo que é a função de um governo não é que as coisas piorem, é que as coisas melhorem. Se tivessem melhorado, continuaria a oposição seguramente a dizer ainda há este problema, ainda há aquele problema, está bem, haverá sempre... Mas não, aqui é o problema. As listas de espera para cirurgia aumentaram, as listas de espera para consulta aumentaram, continua a haver mais de 700 mil, quase 800 mil portugueses sem médico de família, e nós, onde eu me incluo, digamos assim, que apesar de tudo temos algum potencial financeiro, digamos que uma classe média ainda consegue, ou que tem um médico amigo, ou tem dinheiro para ir ao privado, ou consegue uma consulta, ainda se desenrascam, se me permite o termo. As pessoas que ganham o salário médio nacional, que ganham 800, 900, 1000 euros brutos por mês, essas pessoas precisam mesmo do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, ou tem a consulta no Serviço Nacional de Saúde, ou não tem a consulta. E não tem um vizinho que é médico, nem tem um amigo que é médico, nem tem um colega que é médico, nem tem dinheiro para ir ao privado. Essas pessoas sofrem com isto e sofrem muito. Alguém precisa de uma cirurgia, e tanta gente precisa de cirurgias. Então precisa de uma cirurgia e, em alguns casos, espera 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. A pessoa precisa de ser operada, ou pode morrer, ou qualquer coisa que lhe dói, ou que lhe não deixa trabalhar, okay? E demora tanto tempo. E isso piorou. Não, eu não estou com isto a dizer que antigamente tinha um problema e no dia seguinte resolver. Não estou a dizer isso. Mas estou a dizer que tudo isto piorou. E, portanto, no Serviço Nacional de Saúde há claramente falta de gestão. E ainda por cima o Governo andou a brincar com isto. Eu vou-lhe explicar porque é que eu acho que andou a brincar com isto. Porque há coisa de uns meses atrás, perante este problema gravíssimo que há no Serviço Nacional de Saúde, lançou para cima de mesa o debate da Lei de Bases da Saúde, tentando enganar as pessoas para as pessoas pensarem assim, se aprovarmos uma lei de bases, tudo se resolve. Ora, uma lei de bases é isso que o nome diz, uma lei de bases, não resolve rigorosamente nada. Bom, e ela até pode ficar pior do que o que estava. E como o Governo encostou ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português e resolveu aprovar a lei de bases encostado ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, ainda piorou mais a situação. E, portanto, como vê, rejeitam a participação dos privados no Serviço Nacional de Saúde. Isto é um tabu ideológico. Eu faço esta pergunta. Então, se uma entidade privada estiver em condições de gerir um hospital público melhor e mais barato, nós devemos dizer que não só porque a entidade é privada, naturalmente, com uma fiscalização muito apertada por parte do Estado, para percebermos que o contrato está a ser cumprido e que não há ali falcatruas, ou seja, que fazem as operações e as consultas que dão mais lucro e não fazem as piores. Claro que temos de ter uma fiscalização muito apertada. Claro que eu admito um debate a perguntar, e tem havido? Tem sido suficientemente apertada? É uma pergunta que se deve colocar sempre e devemos estar sempre em cima. Mas, no fim da linha, se fizerem mais barato e melhor, eu digo não quero. Isso não faz sentido nenhum. É isso que ficou na Lei de Bases de Saúde.
Muito bem, esta semana reforçou a ideia que importa aplicar medidas de gestão, eliminar desperdícios e emagrecer, se possível, a administração pública. Ora, na Madeira, com uma função pública tão dominante, segundo os últimos dados, rondaria os 25 mil funcionários públicos, não temo que esta ideia possa gerar alguma contestação? Eu não disse que era preciso aumentar, nem disse que era preciso diminuir. Aquilo que eu disse, até dei um exemplo muito concreto daquilo que eu próprio fiz quando geri a Câmara do Porto. Aquilo que eu disse é que era preciso otimizar os recursos disponíveis. Foi isto o que eu disse. Não sei se depois, no fim, é preciso aumentar um pouco ou se pode diminuir um pouco, mas é preciso otimizar os recursos disponíveis. Porque eu, quando fui autarca, por exemplo, diminuí muito o número de funcionários da autarquia a que presidi. Mas a dada altura, eu tive 12 anos nessa gestão, a dada altura, ao fim de 6 ou 7 ou 8 anos, eu já não sei se não estou a reduzir demais e como é que estão os serviços, porque apesar de ser, é uma autarquia muito grande, e portanto não temos a noção disso assim como quem gera um grupo de 20 ou 30 pessoas. E então mandei fazer um estudo para saber, serviço a serviço, se tínhamos gente a mais ou tínhamos gente a menos. E veio um estudo, demorou uns meses a ser feito, que me veio dizer que em determinados sítios tinha gente a mais, em determinados sítios tinha gente a menos, e em determinados sítios tinha gente a mais e a menos. Faltava uma dada característica e havia outra a mais. Se me disser assim, bom, mas isso, por muito grande que seja uma autarquia, faz-se num país inteiro, desde Valença aqui à Madeira, como é que se faz uma coisa? Obviamente que se vai fazendo no serviço a serviço, com projetos piloto, e com capacidade de gestão por parte dos conselhos de administração, das entidades em causa, nos hospitais ou nas direções gerais, dos diretores gerais, e portanto nós temos de ser capazes de otimizar os recursos disponíveis na administração pública, neste caso que me está a falar, nos recursos humanos. Não tenho dúvidas que há gente a mais em muitos sítios e gente a menos em muitos sítios, temos de resolver isso. E não podemos, quando nos candidatamos a um cargo público desta importância, não podemos dizer assim, mas isso é dificílimo de fazer. É dificílimo de fazer. Então o que é que eu faço? Então deixo correr. Ou então seja, não o faço. seu alerta deriva do laxismo evidente nesta gestão. Em parte o laxismo. O laxismo é uma palavra assim um bocado forte. Eu não quero... Mas em parte é isso. Quer dizer, passa-se 1 ano, 2, 10 anos, 20, 30, 40 anos, há um serviço ou outro que é bem dimensionado, apanham de repente um bom diretor, um bom gestor, faz aquilo bem feito. É válido para as autarquias também, é válido para todos os serviços. E nós temos efetivamente de ter uma cultura, neste caso de reforma do Estado, mas aqui reforma do Estado na vertente da gestão, depois há outra reforma do Estado, mas a reforma do Estado na vertente da gestão. E portanto, por mais difícil que seja, e é muito difícil, nós não podemos deixar de fazer. E é o que eu costumo dizer, e se eu for Primeiro-Ministro, e se ao fim de 4 anos eu não tiver conseguido grandes resultados nessa matéria, a solução não é mudar de ideia, não é possível, vamos degradar isto. Não, tira este e põe outro que seja capaz de fazer isto, porque isto é o que o país tem de fazer. Tem de fazer isto, não pode continuar a gastar, a acumular ineficiências, os serviços públicos a degradarem, os impostos a subir, temos de inverter isto. Tem fixado como objetivo para as regionais da Madeira ganhar as eleições e novamente com maioria absoluta, uma pretensão cada vez mais difícil. Uma sondagem por nós revelada ontem mostra que, para além da maioria absoluta de um só partido estar fora de hipótese para já, não é? A esquerda tem mais votos e mandatos que a direita. Sim, mas essa sondagem dá uma diferença pequena a favor do Partido Social Democrata, mas ainda assim, tanto quanto sei, um resultado inferior àquilo que houve nas recentes europeias aqui na Madeira. E, portanto, eu sinceramente acredito que se nós, nas europeias, aqui, conseguimos ter, penso que foi 37%, foi um valor à volta desse que para a Assembleia Legislativa Regional o PSD tem facilidade em conseguir mais. Se chega aos 44, 45, 43, que é necessário para conseguir a maioria absoluta, pois essa é a incógnita e para isso é que há eleições, não é? Elas são exatamente para resolver isso. Agora, eu estou convencido, no quadro daquilo que há bocado disse, que, e como usando um termo do do desporto, em que a equipa que ganha não se mexe, a equipa
que ganha aqui não é propriamente o governo regional, é o PSD, porque o governo regional esse tem mudado ao longo dos anos, como é evidente, não é? Senão, com que idade não estariam as pessoas ao passado tantos anos. Mas o PSD tem sabido fazer os ajustamentos necessários e tem conseguido ganhar. Aqui, quando eu estou a dizer ganhar, não é ganhar eleições, é a Madeira ganhar, a Madeira desenvolver-se. A Madeira é um exemplo para o continente. A Madeira é um exemplo. Nós chegamos aqui à Madeira e a limpeza, a arrumação, enfim, não vou dizer o clima porque se ninguém tem culpa, tem bom clima, mas aí não tem mérito. Aí não tem mérito nisso, é da natureza. Mas efetivamente isto é um espaço muitíssimo bem gerido e, portanto, ou a oposição consegue um dia alguém verdadeiramente muito forte e, por outro lado, o poder do PSD muito desgastado, já muito sem força e sem conseguir governar direito, e aí vai-se dar a mudança e um dia tem de se dar. Agora, enquanto o PSD mostrar a vitalidade que tem e a Madeira mostrar a vitalidade que tem, eu, se fosse madeirense, não arriscava. Ou seja, no seu entender, o PSD não abanou com esta transição entre Alberto João Jardim e Miguel Albuquerque? Abanaria sempre com o decorrer dos anos, não é? Está a ver? Primeiro, é dificílimo suceder a um líder muito forte. Dificílimo, em qualquer lado, não é? Num partido, num governo e tal. E, portanto, aqui também é dificílimo. E, nesse aspecto, Miguel Albuquerque tem conseguido, no quadro dessa dificuldade, de suceder a alguém tão forte quanto foi Alberto João Jardim, quanto foi, e felizmente, que anda aí e não está sempre calado, diz umas coisas de vez em quando. E, portanto, um líder tão forte é muito difícil. Veja as dificuldades que houve em suceder a Mário Soares, ou a suceder em Francisco Sá Carneiro, ou a suceder no PC, a coisa não se mostra tanto, mas a suceder a Álvaro Cunhal, é muito, muito difícil. E, portanto, Miguel Albuquerque tem feito isso bem. E depois há este problema, que vem também da sua pergunta, é que se pode haver dúvidas se o PSD consegue atingir ou não a maioria absoluta para governar completamente sozinho, não há dúvidas que isso o PS não consegue. E, portanto, o que está aqui em causa, se o PS ganhar, é levar consigo o Partido Comunista Português, ou o Bloco de Esquerda, e, portanto, é a Madeira ter aqui uma geringonça madeirense, como, se me permitem o termo, que hoje acho que já podemos usar sem ser depreciativo, enfim, entrou no vocabulário, não quero com isto ser depreciativo, mas enfim, é a forma como nós nos temos referido a essa coligação à esquerda, coligação parlamentar à esquerda, e, portanto, eu não aconselhava nada que a Madeira repetisse esta experiência que temos no continente de ter o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda diretamente na esfera do poder. Ou lá dentro, ou se não estão lá dentro, estão a condicionar totalmente na Assembleia da República. Aqui seria na Assembleia Legislativa Regional. Não é o melhor caminho, no meu modo de ver, ter o Partido Comunista aqui no poder. Falou ao de leve nas interferências, entre comas, de Alberto João Jardim, ele que saiu de presidente do governo, são benéficas para esta nova aragem democrática que também se verificou na Madeira? Eu acho naturalmente que é sempre benéfico quando alguém com experiência e que seja intelectualmente sério dá, de vez em quando, naturalmente, não é estar a interferir permanentemente, mas que dá de vez em quando uma opinião sincera. Aquilo que nós na política muitas vezes encontramos não é isso. O que encontramos não são opiniões sinceras, são críticas por criticar, não é? Eu tenho muito disso relativamente a mim. Se eu digo que bombom é branco, eu já sei que não sei quantos vão dizer que devia ser preto. Se eu disser que bombom é preto, não sei quantos, esses mesmos vão dizer que é branco. Ora, isso não é nenhuma opinião sincera, não tem categoria nenhuma. Agora, quando a crítica é feita por alguém com experiência e de forma sincera e sentida, bom, a democracia é para isso, não é? A democracia é para isso, não é para estarmos todos calados. Portanto, quando é assim, acho correto. Por falar em sondagens, fez uma publicação esta semana no seu Twitter que eu vou recuperar porque também tem alguma relação com a Madeira, não sei se sabia ou não. Na passada terça-feira deu conta das cirúrgicas sondagens da Pitagórica, uma empresa que, por sinal, também tem andado a fazer perguntas na Madeira e algumas a gerar alguma estupefacção, dado o teor. Querem elucidar-nos um pouco mais sobre o que é que se passa a este nível? Não, eu fiz esse tweet, não, aqui na Madeira não sei, sinceramente aqui na Madeira não sei as sondagens que são feitas e como são feitas e quem as faz. Agora, aquilo que
eu noto nas sondagens à escala nacional, e não é só nas sondagens, não é? Há sondagens que serão bem feitas e com boa intenção, pronto, querem aferir como é que as coisas estão. Há outras que são feitas cirurgicamente, não é? E, portanto, eu lembro-me que antes do Conselho Nacional de Janeiro, em que tentaram um golpe interno para mudar a liderança, também apareceu uma sondagem, não é? Que não chegou a ser publicada, mas que andavam com ela na mão a dizer o PSD neste momento tem 18%, ou não, está bastante abaixo dos 20% e não sei o quê. Aquilo era cirúrgico, era para produzir um determinado efeito. Agora também saiu essa, não é? Cirúrgica, digamos assim, porque é muito em cima do Conselho Nacional em que se vão fazer as listas. E as listas, seja em qualquer partido, seja sempre que existem, o Helmut Kohl dizia assim: por cada pessoa que convidei ganhei um amigo e 10 inimigos. As listas de deputados é um bocado isto, não é? Ou seja, ficam sempre muitas pessoas descontentes porque não há lugar para todos. E, portanto, tem sempre um certo potencial de turbulência. Ora, saindo uma sondagem a dizer isto está muito mal, isto está terrível, se houvesse eleições era uma desgraça. Ajuda à turbulência, ajuda a criar confusão. E, portanto, algumas delas são cirúrgicas. E depois nós olhamos para os comentadores, não é? Para os jornalistas, mas mais até para os comentadores, não é? E vamos ver, mas há jornalistas que são as duas coisas. E nós vamos ver e começamos a perceber quem são os que saltam logo em defesa desta sondagem ou quem saltam em defesa da outra sondagem, também em função de quem a fez, e não andamos aqui desde ontem, já andamos aqui há muitos anos e percebemos algumas coisas, não é? Ou seja, há lobbies a tentar marcar esta ponta final do mandato com esta vinda à região. Não é só a ponta final. Desde sempre. Mas com esta vinda à região deixa um pouco à distância por instantes, é certo, porque regressará, penso que já amanhã, ao continente, mas deixa à distância algumas franjas do seu partido que estão claramente em alvoroço por causa das listas de candidatos a deputados do PSD. Qual é o princípio, qual é a lógica que preside a elaboração destas mesmas listas? Enfim, a lógica é um documento aprovado pela Comissão Política Nacional, que não é muito diferente daquilo que é normalmente aprovado e que define, enfim, a dispersão territorial, a capacidade técnica dos candidatos, enfim, o historial, quer em termos partidários, quer em termos à sociedade, não é, digamos assim, o seu empenho nos problemas da sociedade, a lealdade, que é um ponto importante. Nós não conseguimos trabalhar com uma pessoa que não é leal, que é desleal, isso só faltava pôr nos princípios assim, e tem de ser particularmente desleal, não é? Em que eu estava maluco se dissesse que um dos requisitos é ser desleal. Naturalmente que um dos requisitos é ser leal. Ser leal, ao contrário do que maldosamente dizem, maldosamente, ou então, enfim, de uma forma pior, se não percebem sequer o que isso quer dizer. A lealdade não é fidelidade canina, não é? São coisas diferentes, não é? Lealdade, muitas vezes a lealdade é até discordar com muita frontalidade. E, portanto, esses são os critérios. E depois há uma negociação também com as estruturas locais. E, portanto, chegado a este ponto, neste momento, na prática, só não houve acordo, e a Comissão Política Nacional só se teve de impor, digamos assim, em 2 distritais, portanto, em 18 distritos, mas distritais são 19. 19 distritais, mais 2 regionais, mais imigração, não é? Em tudo isto, só houve desintonia e só não houve acordo com 2 distritos. Portanto, está a ver que todo este barulho que fazem, enfim, até em bom rigor devia ser menor do que o barulho de outros anos, não é? Porque é que algumas estruturas locais... Cada pessoa que fica de fora ou que não fica dentro é uma notícia enorme. E não é notícia, por exemplo, numa lista de 10, o que fica de fora, os 2 que ficam de fora, é um barulho. E não é barulho a favor dos 10 que ficam dentro. Mas sente que há boa recepção das estruturas locais e até dos dirigentes históricos, há necessidade de, como disse, abrir o partido a sangue novo? Não há necessidade de abrir este partido, há necessidade de abrir os partidos todos. Há necessidade de abrir o sistema político a sangue novo, completamente. Agora,
Aliás, até nem diria sangue novo, mais sangue, ou seja, nós temos os homens, nós temos mais ou menos 5 litros de sangue, não é? Todos, e já que está a usar esse termo, eu diria, era como se nós estivéssemos a trabalhar com 3,5 litros, digamos assim. Portanto, a questão aqui já nem é tanto mudar o sangue, também podemos mudar, mas por cá os 5 litros, ou seja, o sistema político e o sistema partidário precisa de mais gente, precisa de mais vitalidade, sangue novo nesse sentido, não é? Claro que também tem lá muita gente que era melhor se calhar que não estivesse presente porque não está por boas razões, mas o que eu agora te estou a dizer nem é isso, é mais gente, mais sociedade dentro dos partidos. E portanto, o momento, a feitura das listas de deputados é um momento em que se pode aproveitar para tentar isso, e é isso que eu também estou a fazer. Agora, aqueles que queriam que eu fizesse uma renovação completa e mudasse tudo, também têm de perceber que as coisas evoluem no tempo. Nós não estamos num partido revolucionário, nós estamos num partido reformista. Portanto, nós mudamos muito, renovamos muito, mas isto não é para correr com toda a gente, não é? Os outros, que gostariam todos de lá ficar dentro, concordem ou discordem com o presidente do partido ou com o programa do partido, é-lhes indiferente, querem ficar. Bom, e esses gostariam que nada mudasse. Isto também não pode ser, porque algumas coisas têm de mudar. Portanto, nós vamos fazer uma renovação assinalável, mas não é uma renovação. Não é uma limpeza total. Não é uma limpeza, nem é uma revolução, nem pode ser, porque depois também era outro partido, então tinha de fazer um partido novo, não era este. Não. Também está na moda. Também fazer está na partidos moda. novos. Mas pequeninos, muito pequeninos. Não é? O PSD já compreende melhor o seu lema, primeiro o país e só depois o partido, ou seja, acha que tem conseguido olhar mais para o nosso futuro coletivo do que para a eleição seguinte? Isso é uma questão que, sinceramente, não contava quando fui eleito líder do partido, com um pouco esse lema, com esse discurso, que eu, aliás, já trazia de trás, sempre trouxe, é o meu pensamento. Confesso que aí nunca pensei que custasse tanto a entender, digamos, à política, e a política aqui em sentido largo, onde eu meto os partidos, meto a comunicação social, os comentadores, enfim, o mundo político, está-se tanto a entender isto que é tão óbvio. Nós, quando estamos na vida pública, aquilo que tem de ser colocado em primeiro lugar, no meu caso é Portugal. Quando eu era autarca no Porto, era o Porto. Se eu fosse aqui governante na Madeira, era a Madeira. Mas então quem me elegeu aqui, em sentido figurado, foram os madeirenses, para servir a Madeira. Então não é Madeira em primeiro lugar, é o PSD em primeiro, é Madeira em primeiro. Então, quando eu estava no Porto, era o Porto em primeiro. Agora, que eu me proponho um cargo nacional, qual é a dificuldade em entender que tudo aquilo que eu possa pensar tem de ter como preocupação, em primeiro lugar, Portugal e não em primeiro lugar o partido, e muito menos eu próprio. Mas a verdade é que este discurso, que eu não contava, é um discurso difícil das pessoas entenderem. Eu admito que na rua, os portugueses normais, se tiverem acesso direto às minhas palavras, percebem isto. Depois filtradas com uma data de confusões através de notícias e artigos de opinião, e isto e aquilo e aquilo outro, ficam todos baralhados. E, portanto, isto, que aparentemente devia ser muito simples, não é assim tão simples. Mas a verdade é isto. Nós, quando estamos na vida pública, temos de colocar em primeiro lugar Portugal e só depois o partido e nós próprios em último lugar. Mas a verdade é que depois, quando nós olhamos para isto, olha a feitura das listas, é ao contrário, em primeiro lugar eu próprio, depois o partido, e Portugal já nem sei se existe. Quis dar um exemplo ou não ser o primeiro? Hã? Quis dar um exemplo ou não ser o primeiro da lista? E aí dei um exemplo, exatamente, simbólico, naturalmente, e duplamente simbólico, ou seja, não fui o primeiro da lista em Lisboa, mas eu também acho que fazia mais sentido ser no Porto do que em Lisboa, não fui o primeiro da lista no Porto, para mostrar, enfim, que vale o que vale, se vamos em primeiro, em segundo ou terceiro, isso é tudo a mesma coisa. E depois dei o lugar de primeiro no Porto, aquele que supostamente seria para mim, a um jovem com 28 anos, na altura, penso que neste momento já há 29 anos, presidente do Conselho Nacional da Juventude, portanto, ainda que também ele com um cargo que tenha um peso simbólico, de mostrar que também quando dizemos primeiro Portugal também significa construir o futuro. Não podemos esquecer dos presentes, como é evidente, mas acima de tudo temos de olhar para o futuro. E é isto também que eu quero ao dizer assim, não pus aqui um consagrado em primeiro lugar, não dei o meu lugar a um consagrado, então para isso ia eu, não, dei a um jovem. Já agora, como é que têm reagido os candidatos a deputados que vão assinar, segundo sua recomendação, um compromisso de que suspendem funções se forem condenados em primeira instância?
Portanto, como está, essa pergunta é boa para ficar claro, e nesta entrevista há condições para ficar claro. Uma pessoa, pelo facto de ser arguida ou pelo facto de ser acusada, não está condenada. Nós temos de fazer esta pedagogia perante os portugueses. Quando as notícias todas que vêm na comunicação social, fulano arguido, este arguido, outro acusado, este arguido, outro acusado, isso quer dizer que nós temos de preservar a presunção de inocência. Isto é um princípio elementar do direito. A pessoa, até ser condenada, tem de ser presumida inocente. E, portanto, é arguída ou é condenada, eu não a vou prejudicar... Condenada, peço desculpa, não. É arguída ou acusada, eu não vou prejudicar por isso. Agora, se tiver uma condenação em primeira instância, logo a primeira condenação, suspende logo. E se depois não conseguir ganhar os recursos e transitando em julgado como condenado, demite-se. Eu acho que isto é sensato. E a reação tem sido boa? Nem boa nem má, ninguém me disse nada, ouviram isto e calaram. Eu vou assinar isso. Alguns assinarão. Eu tenho conhecimento que sou arguido nisto, aquilo. Se amanhã for condenado em primeira instância, suspendo. Se transitado em julgado, demito-me. Eu também vou assinar, não sou arguido em nada neste momento, mas digo, se vier a ser condenado em primeira instância no quadro do exercício de funções públicas, não é? Com um comportamento que desmerece qualquer cidadão, eu suspendo. Aliás, até digo mais, até posso logo demitir-me e nem suspender, claro, com a vergonha da primeira condenação, se eu achar que ela está bem feita. Mas eu acho que isto é que é equilibrado, isto é que é sensato. Nós não devemos andar ao sabor daquilo que são as notícias. E, portanto, depois atiram muitas notícias contra a A ou B, e a A ou B é automaticamente queimado. Eu não posso sequer presumir a inocência dele. Não é honesto, não é... Como dizia o outro, não foi para isto que fez o 25 de Abril. Ou seja, num Estado de direito democrático é assim. As condenações e julgamentos têm de ser feitos no tribunal. Não é nos quiosques. Até porque hoje é muito fácil de ser passar pelo quiosque, vejo a primeira página de um jornal qualquer e pronto, está ali a condenação feita. Mas hoje é muito fácil de ser arguido, até por isso. Claro. Não. Sim, o arguido até quer dizer muito pouco. O acusado já é um bocadinho diferente, mas o arguido até quer dizer muito. Olha, eu quando estive na Câmara do Porto, fui arguido umas 5 ou 6 vezes, acho eu, e houve um momento em que os vereadores com pelouro eram todos arguidos e não eram pela mesma coisa, cada um pela sua coisa. Nunca nenhum foi julgado, eu nunca tive... Aquilo Enfim, olha, é melhor eu não continuar para não dizer o que aquilo era. Eu só diria bem-vindo ao clube dos arguidos, porque desse mal me queixo eu. Mas eu neste momento por acaso não sou. Salientou esta semana uma outra rádio, a Rádio Observador, que salvo uma ou duas exceções cirúrgicas não vai haver candidatos paraquedistas, ou seja, sim, que se candidatem num círculo pelo qual não sim, têm qualquer sim, ligação. Sim. Admite nesta uma ou duas exceções incluir, por exemplo, um madeirense? Não é não a madeirense, é o que eu ia dizer. As listas não estão totalmente fechadas, mas estão quase totalmente fechadas. E eu posso lhe dizer que não há nenhum paraquedista. Há meio paraquedista num sítio só, digamos assim. Há meio paraquedista assim num sítio. Ou seja, alguém que faz sentido ir por ali, mas que não nasceu lá nem vive lá, mas faz sentido, está a ver? Portanto, quando eu disse isso, nessa entrevista, uma, no máximo duas. Agora é só meia. É meia, digamos assim. Portanto, não é o caso, mas imagine que a Presidente da JSD é cabeça de lista em Leiria. Exato. Mas imagine que a Presidente da JSD até vivia em Leiria, ou tinha vivido em Leiria, mas ia por Lisboa. Seria meia paraquedista, é um lugar nacional, portanto, é uma coisa deste género, que não é a Presidente da JSD, se é cabeça de lista em Leiria, percebe? Portanto, pela primeira vez não há, ou há meio no país inteiro. Enquanto que, antigamente, sei lá, a lista do Porto neste momento tem duas pessoas, deste momento a que está em vigor, tem duas pessoas, uma que é dos Açores e outra que é de Lisboa, por exemplo. Isso não existe em nenhum distrito. Já tem nas mãos a lista da Madeira? Ainda não. Espera recebê-la em breve. Em breve. Até porque o Conselho Nacional é terça-feira, portanto tem de ser, não é? Admite que o cabeça de lista possa ser o mesmo das regionais, ou seja, Miguel Albuquerque, esta semana o próprio
aqui Sim. na TSF, no programa Zona Franca. Sim. Não negou essa possibilidade, mas remeteu para segunda-feira. Sim, e eu diria o mesmo. Eu diria que, não sei o que ele disse, mas está-me a dizer o que ele disse, eu diria o mesmo. Ou seja, se o Dr. Miguel Albuquerque quiser ser o cabeça de lista à Assembleia da República, faz sentido na linha da tradição que sempre assim aconteceu com o Dr. Alberto João Jardim. Portanto, se isso não aconteceu da última vez, mas se viesse a acontecer agora, vinha na tradição do que sempre aconteceu, também fazia sentido, como é lógico, também fazia todo sentido. Durante este seu mandato, que em princípio acaba só em janeiro, não só tem contado com a colaboração de João Cunha e Silva, que pertence à Comissão Política Nacional, como incluiu 14 madeirenses nas diversas equipas do Conselho Estratégico Nacional, reuniu com o Governo, teve 3 deputados do PSD bem por perto. Esta cooperação com as forças vivas da Madeira, com destacados dirigentes, com aqueles que governam, tem sido eficaz e haverá sotaque madeirense no programa eleitoral do PSD? Sim, o programa eleitoral do PSD, ora vamos lá ver. As medidas mais fortes do programa eleitoral do PSD, mais fortes no sentido de maior impacto público, têm vindo a ser anunciadas e estão largamente anunciadas, não é? Agora, eu não posso pegar no programa e distribuir o programa enquanto o programa não estiver totalmente aprovado pelo Conselho Nacional, que é na terça-feira. Mas naturalmente o tempo é muito apertado, a seguir mete-se o mês de agosto e o Conselho Nacional tem de me desculpar de eu ir adiantando medidas como tenho vindo a adiantar, porque senão caíamos no mês de agosto, quer dizer, não dá, não é? Nem valia a pena estar a fazer Conselhos Nacionais atrás de Conselhos Nacionais para ir aprovando medidas e depois aprovar a lista. Portanto, o programa é definitivamente aprovado na terça-feira, mas está em larguíssima medida apresentado. Há um fator muito relevante para nós, que é o sistema político e a justiça, não é? Portanto, essa parte que agora, durante as apresentações de julho, ainda não foi feita. Também não irei fazer em agosto, não faz sentido estar a fazer isso no dia 10 de agosto ou no dia 15 de agosto, mas depois, fins de agosto, princípio de setembro, haverá mais uma ou outra apresentação de elementos fundamentais do programa e uma delas tem de ser naturalmente a justiça e o sistema político, que é algo ao qual confiro muita importância, particularmente à questão da justiça, como venho a dizer há muito, muito tempo e tenho vindo a falar muito, muito sobre isso, portanto também não constituirá aí uma novidade do outro mundo que não possam ter ouvido já, porque senão eu contradizia-me, dizia uma coisa e agora vinha dizer outra. O sotaque madeirense que me pergunta no programa, está lá o sotaque da Madeira, estará lá o sotaque do Porto, também temos o nosso sotaque. Bem evidente. Não é? Também pode ter em assuntos do mar, ou assim, sotaque açoriano, nos assuntos do mar tem sotaque algarvio. Pronto, isso foi o Conselho Estratégico Nacional e eu vou-lhe ser sincero, se me pergunta, tem sotaque madeirense? Terá sotaque madeirense, mas eu gostava que tivesse mais, mas não é mais sotaque madeirense, mais sotaque de Bragança, mais sotaque de Castelo Branco, de Lisboa, do Porto, ou seja, o Conselho Estratégico Nacional foi muito, 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 muito participado, mas eu gostaria que ainda fosse mais, porque é uma aposta que o partido tem de acarinhar muito, porque é a forma de trazer ao partido a sociedade aquilo que eu lhe dizia, ou seja, no setor da saúde, ter os médicos, ter os enfermeiros, ter os profissionais de saúde, ter as pessoas a debater a saúde dentro do partido, a agricultura, a economia, as finanças públicas, portanto, é fundamental para a qualidade da política e para a qualidade do partido. E, portanto, nós conseguimos muito. Mas eu aqui sou muito ambicioso, eu queria mais ainda. Portanto, tem sotaque, mas devia ter mais ainda, porque muita participação, não agora, nesta fase final, neste momento, está naturalmente o vice-presidente e presidente do SENO, David Justino, que me pediu na equipa, a terminar a redação e o português do programa. Não é as ideias temos a mais, com tributos que foram feitos durante um ano e tal, mas a terminar essa redação final em português para o Conselho Nacional poder apreciar. Ou seja, depreendo das suas palavras que esta ponte entre a Direção Nacional e a região, que tem vários contributos, foi eficaz. Foi, mas tem de ser mais ainda. Tem de ser mais. Muito bem. Temos de ser ambiciosos.
O PSD Madeira tem insistido na tese que este Governo da República continua a governar contra a região e a desrespeitar a autonomia. Aliás, no dia da região, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira disse: temos motivos acrescidos para nos preocuparmos com a saúde da nossa autonomia, tantos são os sinais das agressões que tem sido vítima ultimamente. Sim. Qual é o seu diagnóstico a este nível? Aquilo que eu naturalmente não conheço os problemas todos e os pormenores todos, conheço os grandes problemas entre a região autónoma da Madeira e o Governo Central, ou do Governo da República, como vocês dizem aqui, e naturalmente que não noto, à medida, desde que sou Presidente do PSD, até já um bocadinho antes, não noto evolução, grande evolução, noto evolução, mas não noto grande evolução naquilo que são os dossiês que, para serem resolvidos na Madeira, carecem da ajuda, do apoio do Governo Central. Há uma evoluçãozita na questão da taxa de juro, por exemplo, mas ainda assim a taxa de juro que é paga pelo empréstimo aqui que a Madeira teve de contrair é substancialmente superior àquilo que são as taxas de juro de mercado com que a República consegue nos mercados e, portanto, o Governo Central ganha dinheiro com o empréstimo da Madeira, porque a Madeira paga uma taxa de juro superior àquilo que é a taxa de juro que o Governo da República está a pagar a quem lhe emprestou o dinheiro para, por sua vez, depois emprestar à Madeira, ou ter emprestado à Madeira. E, portanto, há aqui também um negócio bancário, não é, que o Governo da República faz com a região autónoma. E dir-me assim, bom, eles fizeram uma grande dívida, merecem. Bom, a República também fez uma grande dívida, ponto 1. Ponto 2, a República, apesar do esforço que tem feito, continua com déficit e a dívida pública tem subido. Enquanto que na Madeira as contas estão equilibradas e a dívida pública, a dívida da região autónoma, tem descido. Bem, ninguém espera que a dívida acabe no espaço de 2 ou 3 anos. Só se espera que vá descendo. Porque também não é para fazer uma revolução e pôr a geração atual a pagar a peso de ouro e a travar a economia que não fazia sentido nenhum. Portanto, nós temos de ter uma linha descendente em Portugal. Na Madeira, nós temos essa linha descendente. No resto de Portugal, na parte central, nós não temos essa linha descendente. Portanto, a autoridade moral para depois cobrar juros mais elevados não é muita quando o cenário é este. Coisa diferente é se o Governo Central pudesse dizer eles continuam a aumentar a dívida. Aí a coisa era diferente, mas não é verdade, não é? A questão da TAP, da mobilidade, que eu considero até talvez o principal problema. Isto agora é subjetivo, é a minha opinião, mas eu se aqui vivesse... Sim, é o mais mediático. Eu não sei se é o mediático, mas se fosse madeirense era aquilo que me preocuparia mais, não é? Portanto, os preços para voar para a região autónoma são brutais e isso é grave porque a região autónoma depende da ligação aérea, depende do seu aeroporto e da ligação aérea, para tudo, a começar pelo turismo, não é? E, portanto, preços muito elevados não é bom. E depois o problema dos residentes. Eu dissesse-me, se aqui vivesse, tinha de adiantar 400 euros ou 500 euros para voar ao continente, para ir e vir ao continente. Era uma coisa que me revoltava, porque se em vez de ir a Portugal continental, tivesse de ir a Paris, era mais barato, ou se tivesse de ir a Bruxelas, era mais barato. Não sei se esses destinos são, mas sei que há destinos mais longe que são mais baratos. Isso é uma coisa revoltante. A TAP fazer uma coisa dessas é uma coisa revoltante. Mas depois, enfim, eu adiantava os 500 euros e depois recebia os 400 e tal em troca passados 60 dias. Felizmente, para mim, isso não era impeditivo de poder ir. Agora, as pessoas que têm os salários normais, não é? Que têm salários de 500, 600, 700, 800, até mesmo 1000 euros, as pessoas não têm possibilidades de adiantar, imagino, 1000 euros durante 60 dias, porque pode não ser só um bilhete, podem ser 2, podem ser 3 bilhetes. E, portanto, agilizar isso, que neste momento foi aprovado na Assembleia da República. Foi, mas é para aplicar no dia em janeiro. Ora, não vai ser em janeiro. E eu vou-lhe explicar já porque é que não vai ser em janeiro. Não vai ser em janeiro porque no dia 1 de janeiro, com eleições a 6 de outubro, não tem o Orçamento de Estado aprovado. E, portanto, em janeiro já não é. Em janeiro já não é. Pronto. Poderá ser, imagina, em março ou em abril,
se nesse orçamento de Estado, decorridas as eleições, o Governo não vier dizer, afinal pensamos melhor e alteram a lei em sede de orçamento de Estado, como sabe, com aquilo que nós chamamos na Assembleia da República, quando eu lá estava, já não sou deputado há uns anos, um cavaleiro orçamental, ou seja, a cavalo do orçamento de Estado mete-se lá tudo que nada tem a ver com o orçamento de Estado. Não, pode ter a ver com dinheiro, mas não tem a ver com o orçamento de Estado diretamente. E, portanto, também estou sentado à espera de ver se é agora, no próximo Orçamento de Estado, efetivamente, que já não será janeiro, que o Governo, se for este, se formos nós é diferente, mas se não mudar o Governo, se eles assumem, porque eles votaram, o PS votou a favor quando percebeu que ia perder, porque nós íamos votar todos a favor, não é? Portanto, o mérito não é nenhum, a vontade não é nenhuma. Portanto, vamos perceber se honram isso e se efetivamente uma pessoa, um estudante ainda paga menos, mas uma pessoa paga 85 euros e depois o encontro de contas é feito entre a TAP e o Estado e a pessoa não tem essa que andar... Essa é a vossa posição imediata, se for em governo. É que isto nem é um custo, é um problema de tesouraria. Exato. Só que um problema de tesouraria para quem ganha 600 ou 700 ou 800 euros por mês é um problema seríssimo. Para o Estado são uns milhões, mas são uns milhões em bilhões, não é? E é só tesouraria, não é custo. Estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Espaço para lhe colocar uma questão que esteve também no topo da atualidade aqui na região nesta última semana. Embora há muito que os políticos madeirenses, no geral, defendem que a região deve tirar benefício de uma maior autonomia fiscal para assim sermos mais competitivos, mas esta semana Durão Barroso esteve na região para conferir algum peso político a essa pretensão. No seu entender, ter um sistema fiscal próprio implica uma revisão da Constituição ou isto pode ser feito de uma forma mais ligeira através de uma lei? Essa parte técnica não lhe sei responder se tem de mudar a Constituição para apurar esse regime fiscal próprio. Já hoje, a região autónoma da Madeira, as regiões autónomas têm uma liberdade fiscal, alguma possibilidade, pode oscilar está consagrado ali 30%, já no Estatuto. Já está consagrado via Constituição, depois no Estatuto. Portanto, já tem aqui uma margem para governar, para gerir de forma diferente. Se essa margem tem de ser alargada de tal modo que fique um regime fiscal próprio, ponto, eu acho que isso é uma matéria que nós não devemos rejeitar liminarmente, e eu não rejeito liminarmente, mas também não posso apoiar pura e simplesmente sem saber exatamente aquilo que possa ser a proposta concreta que a região autónoma tem para fazer. Já ouvi isso, já me falaram sobre isso, já me mostraram as vantagens disso, são racionais, não são irracionais, como é lógico, mas é um assunto delicado. Já tem margem, já tem alguma margem. Se é para aumentar essa margem, temos de efetivamente estudar com ponderação e com técnicos sobre a matéria a darem pareceres e a verem como é que podemos evoluir. A revisão da Constituição é urgente, tem tardado, apesar de vários pedidos. Qual é a sua perspectiva em relação a essa matéria? Eu tenho uma perspectiva um bocadinho ao contrário. Eu lembro de uma vez, na Faculdade de Direito de Lisboa, ir lá fazer uma palestra e depois um dos principais constitucionalistas portugueses que estava lá faz-me uma pergunta e diz-me assim, eu não era presidente do PST sequer, já bem há uns 4 anos ou 5, e ele diz-me assim, mas então o senhor doutor quer ou não quer mudar a Constituição? E eu respondi-lhe, não, o seu professor é que sabe se eu quero ou não quero mudar a Constituição. Ou seja, eu sei o que quero e o seu professor como técnico vai dizer se para isso é preciso mudar a Constituição. Ora bom, o que é que eu quero dizer? Nós temos de ver o que queremos e depois temos de ver se aquilo que queremos, não é, necessita de mudar a Constituição. Mas eu diria que sim, ou seja, é quase impossível mudar fortemente, reformar fortemente o nosso sistema político, o nosso sistema judicial, sem acertar alguns pontos na Constituição. Diria que sim. Agora, qual a profundidade? Aí dependerá daquilo que quisermos fazer, mas a profundidade nunca será tal que haja quase uma nova Constituição. Estamos a falar em ajustar a atual Constituição, em ela permitir que se possam fazer algumas coisas que atualmente não permitem, em poder revisitar um pouco
alguns querem isso, eu não estou a dizer os poderes do Presidente da República, por exemplo, há quem defenda isso, a questão que eu tenho levantado da composição dos Conselhos Superiores, da magistratura, mas particularmente do Ministério Público. O Estatuto do Ministério Público permite que haja uma maioria de independentes, portanto, de cidadãos da sociedade, que não magistrados, no Conselho Superior. Mas não permite, por exemplo, que o Sr. Presidente da República possa ele próprio indicar elementos para o Conselho Superior do Ministério Público. Pode para o Conselho Superior da Magistratura, não pode para o Ministério Público. E eu acho que devia poder, por exemplo. Ora, isso aí necessita de um ajustamento na Constituição, por exemplo. Não foi possível concluir neste mandato aqui na Madeira a proposta de revisão do Estatuto. Que conselhos dá para o futuro a este propósito, sabendo que da Madeira sai uma exigência que a autonomia tem de ser discutida, que todos os partidos devem explicar aos madeirenses o que pretendem dela, e aliás nos cartazes do PSD surge o slogan Madeira com mais autonomia. Pois. É um desejo legítimo? É um desejo legítimo, como é evidente. Depois, naturalmente, que temos de ver a autonomia, quer dizer, o princípio da autonomia é inquestionável e a autonomia está conseguida, ponto. Aquilo que nós estamos agora a falar é o que é que a experiência nos vai dizendo ao longo dos anos, neste caso 40 anos, mais ou menos, um pouco mais, o que é que a experiência nos vai dizendo e que ajustamentos vamos fazendo ao longo do tempo. E eles têm vindo a ser feitos ao longo do tempo. Portanto, eu acho que tem de haver uma predisposição de todos aqueles de todo o ser humano que é minimamente inteligente, se me permite dizer assim, porque todos nós sabemos que as sociedades não são estáticas, as sociedades evoluem, todos nós sabemos que determinada solução para determinado problema hoje é uma e amanhã pode ser outra, ou é necessariamente outra, porque as circunstâncias mudam. E por isso eu sou um social-democrata e um reformista, não sou um revolucionário nem um conservador. O conservador não muda nada e o revolucionário parte de tudo. Não, eu sou um reformista, ou seja, à medida que a sociedade evolui, nós acompanhámos-la, entendemos-la e procuramos as melhores soluções em cada momento. A autonomia não foge naturalmente a esta regra. E é com Rui Rio, autonomista, que chegamos ao fim desta nossa conversa. Obrigado pela disponibilidade. Boa festa amanhã na herdade do Chão Lagoa. Uma festa que a TSF cobrirá em permanência a partir das 10 da manhã. Fique bem, até lá.